Fala, turma! Estudando o Regimento Geral da Unesp, vamos ver questões cobradas em provas objetivas anteriores. Lá em 2024, houve um concurso. Assistente técnico administrativo, assim estava na prova, questão de número 23. Leia comigo aqui. Imagine-se no domingo da prova, esta questão você mata de pronto, ganha o ponto. Segundo o que dispõe o regimento, o órgão que tem a função de articulação didática e técnico-científica nas unidades universitárias é, dentro de uma unidade universitária, que é uma faculdade da Unesp ou um instituto da Unesp, existem órgãos, por exemplo, os órgãos colegiados. Existe a congregação, conselho do departamento, comissões. Também a diretoria é um órgão, mas um órgão executivo. Depois disso tudo, o que você acha que é a resposta da questão? Muito simples. A fundamentação está aqui, lá na subseção terceira, quando fala dos departamentos, vão reunir, congregarão o pessoal docente, os professores, para os objetivos comuns do ensino, da pesquisa e da extensão de serviços à comunidade, e como órgão de articulação didática e técnico-científica, terão as atribuições dos departamentos fixadas neste Regimento Geral da Unesp, e no regimento interno de cada unidade universitária. De fato, a resposta da questão, então, o departamento, órgão de articulação didática e técnico-científica, dentro de uma unidade universitária. É uma faculdade, é um instituto, na Universidade Estadual Paulista. E aproveite o estudo e saiba um pouco mais sobre o conselho do departamento, como eu disse, órgão colegiado, dentro de uma unidade universitária, porque lá dentro de uma faculdade ou de um instituto, existem os departamentos, cada departamento com seu conselho. Veja e guarde a respeito do inciso terceiro, que também falou de didática, científica e administrativa. Adotar, quando couber, medidas dessas ordens, cabe ao conselho do departamento. À congregação, cabe aprovar e coordenar os planos de trabalho didático e técnico-científico elaborados pelos conselhos de departamento. Então, você viu que, com uma questão, porque falou de didática e técnico-científica, eu vou ao regimento, busco mais menções a essas palavras, didática, científica, e aí eu aprendo assim. Congregação tem essa competência. Conselho do departamento, o inciso terceiro do seu artigo 47 no regimento. O artigo 48 já fala de competências do chefe do departamento, em destaque na cor vermelha, submeter à consideração do conselho do departamento os planos de trabalho das disciplinas que compõem o departamento. Isso é competência do chefe do departamento. Não poderia, claro, ser competência do próprio conselho do departamento. Mas fiscalizar o desenvolvimento dos programas e planos de ensino e pesquisa é competência do chefe do departamento. Algumas pessoas não conseguem guardar e, lá na prova, se perguntar: quem é que fiscaliza o desenvolvimento dos programas e planos de ensino e pesquisa? De repente, a alternativa A seja conselho do departamento. Alguém vai marcar e pensar que ganhou o ponto, mas errou. É competência do chefe. Ele é quem fiscaliza esse desenvolvimento. Então, são muitas as competências, são 10 lá no Regimento Geral. Estude. Veja uma questão agora cobrando conhecimentos sobre a CPA. Muito recorrente essa cobrança. Considerando o regimento, assinale a alternativa correta a respeito da Comissão Permanente de Avaliação, toda a questão em tela, e aí? A, B, C, D ou E. De novo, faça o exercício. Imagine-se lá na prova. Esta questão você garante o ponto? Trouxe bastantes questões cobrando conhecimentos sobre a CPA. Você leu o regimento, sabe que existe essa comissão. Arrisca, vamos à fundamentação e faremos a leitura. O artigo 26 do regimento diz que, diretamente subordinada ao reitor, vai funcionar essa comissão permanente de avaliação. E essa comissão será composta por 11 membros indicados pelo reitor, dentre os professores da Unesp em exercício. Professores aposentados, não. Nem mesmo professores eméritos. São aqueles professores em atividade, em exercício. Cuidado! Na escolha dos membros da CPA serão atendidos os seguintes critérios: representação das grandes áreas do conhecimento,
produção acadêmica compatível com o cumprimento das atividades próprias dessa comissão. Artigo 28. Cabe à CPA assessorar o reitor em assuntos referentes à avaliação acadêmica e institucional da universidade e também à definição e aplicação dos regimes especiais de trabalho docente, bem como do regime de trabalho dos pesquisadores, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Universitário. Assim é o estudo assertivo. As diretrizes são estabelecidas pelo Conselho Universitário. Você vai assimilando o conteúdo. Artigo 29 diz que a CPA terá um presidente e um vice-presidente, designados pelo reitor. Olha a importância dessa figura executiva central da Unesp, dentre os membros da comissão, dentre aqueles 11 membros, que são todos professores da Unesp, em atividade, trabalhando, em exercício. O artigo 29A diz que a estrutura e o funcionamento da CPA serão estabelecidos mediante portaria do reitor, atendidas as diretrizes fixadas pelo Conselho Universitário. Isso aqui, galera, esse conteúdo do artigo 29A já foi cobrado em prova anterior. Então, tudo sobre a CPA é importante. Artigo 30, a CPA terá quadro próprio de pessoal técnico e administrativo integrado à reitoria. Artigo 31, a CPA, para fiel cumprimento de suas atividades, poderá dirigir-se diretamente aos órgãos administrativos para obter as informações e os elementos de que necessitar. E depois, no fim, fala que dos atos da comissão caberá recurso ao reitor. Olha quantas vezes você lê reitor quando pensamos nessa comissão CPA. É diretamente subordinada ao reitor. A CPA vai assessorar o reitor nesses assuntos que lemos no artigo 28. Portaria do reitor estabelecerá estrutura e funcionamento da CPA. Quadro próprio de pessoal técnico e administrativo da CPA, integrado à estrutura da reitoria. E dos atos dessa comissão cabe recurso ao reitor. No artigo 32A, já vai falar da AUIN, muitas redações semelhantes ao que você lê e estuda sobre a CPA. Inclusive aqui no canal, olhe nos cards, existe a playlist Simplificando o Regimento Geral da Unesp, em que falo sobre o estudo assertivo. Você olha o regimento com 176 artigos, você a princípio se assusta, mas veja este vídeo. Você verá que muito do que você leu sobre a CPA, você vai ler sobre a Agência Unesp de Inovação. Então, já que nós lemos tudo sobre essa CPA, qual a resposta da questão? Muitas pessoas precipitadas marcariam a alternativa A, porque iniciou a leitura aqui da redação da alternativa. A CPA será composta por 11 membros. Opa! Estudei sobre a CPA. Está lá no artigo 27, 11 membros. São indicados pelo reitor? Ok, mas dentre os servidores administrativos da Unesp, você viu que não. Olha o destaque aqui, retângulo na cor verde. Dentre os professores da Unesp em exercício. Inclusive falamos, professores aposentados não, eméritos não, mas professores em exercício. Esse critério de tempo mínimo de 10 anos. Fizemos a leitura. Você viu algo disso? 10 anos de serviço? Idoneidade moral? Olhe lá comigo, vamos ler novamente. Parágrafo único do artigo 27, na escolha dos membros que são professores. Membros dessa comissão serão atendidos 2 critérios: representação das grandes áreas do conhecimento e produção acadêmica compatível com o cumprimento das atividades próprias da Comissão Permanente de Avaliação. Então, não existe isso que está na alternativa B de bola. C. A CPA vai ter presidente e vice-presidente. Beleza, designados pela congregação? Não. Falamos bastante sobre a importância do reitor quando pensamos nessa Comissão Permanente de Avaliação. Quantas e quantas vezes você viu citado reitor ou então reitoria? Não é verdade? A estrutura e o funcionamento da CPA serão estabelecidos mediante portaria do reitor. Legal. Atendidas as diretrizes fixadas pelo CO? Epa! Resposta da questão. Eu falei para vocês guardarem diretrizes fixadas pelo Conselho Universitário. Não são diretrizes fixadas pelo reitor, apesar da sua importância, mas pelo Conselho Universitário. Não é pelo CEP, não é pela congregação. Vamos aqui o destaque. Para você lembrar a alternativa D de dado, resposta da questão.
E caberia à CPA assessorar o reitor nos assuntos referentes à propriedade intelectual e inovação, atendidas as diretrizes fixadas pelo Conselho Universitário? Esta parte está certa, inclusive sobre a AUIN, Agência Unesp de Inovação, porque isso que você vê aqui tudo é competência da Agência Unesp de Inovação. É no artigo 32A, a partir desse artigo, mas não é da CPA. Resposta da questão, realmente a alternativa D, e porque a CPA é bastante cobrada, trouxe aqui como estava na prova que acabamos de ver. Aqui, uma prova recente, já resolvemos essa questão no canal. Pause o vídeo, imagine-se lá no domingo da prova. Depois, você clica aqui nos cards e assiste ao vídeo em que resolvemos esta questão naquele estilo situação hipotética. E perceba, cobra conhecimento do regimento. Com base no regimento, Juliano poderá afirmar corretamente que, olha aqui, considere que Juliano, assistente de suporte acadêmico, exerce suas atividades junto à CPA e está conversando com Mariana, que deseja entender melhor como funciona a estrutura e o funcionamento do órgão. E aí? Lembram-se de que existe um quadro próprio de servidores na CPA? Artigo 30. A CPA terá quadro próprio de pessoal técnico e administrativo e esse quadro desse pessoal integrado à estrutura da reitoria. Então, Juliano trabalha lá na reitoria, na CPA. Essa questão você acharia fácil, difícil? Garantiria o ponto? Beleza, você vê a resolução depois no outro vídeo. Olha aqui em 2013 como é que foi cobrado conhecimento sobre a Comissão Permanente de Avaliação. Nos termos do regimento, cabe à CPA assessorar quem? O Conselho Universitário, a congregação, o diretor de departamento, a Agência Unesp de Avaliação? Nem existe isso. É a Agência Unesp de Inovação. O que existe é Comissão Permanente de Avaliação. Claro que você já sabe que a resposta é reitor, devido à sua importância quando falamos em CPA. Mas lembrando, diretrizes, você guarde, Conselho Universitário. Não é o reitor. Vou até formular futuramente uma questão cobrando esse conhecimento, hein? Olhe em 2016, conforme o regimento, diretamente subordinado ao reitor, vai funcionar a CPA, que será composta por, claro que são alternativas, Fábio, A, B, C, D ou E. 20 membros, galera? 15 membros? 15? 7? Meu Deus do céu, por eliminação você já sabe que é isso daqui. Você não guardou? CPA, 11 membros, mas professores em atividade. Tá legal, é a resposta dessa questão. E aí, tá vendo como que é legal o estudo do regimento geral? Pelo regimento, aprovar agora não é mais CPA. Vamos ver outro conhecimento cobrado lá em prova de 2017. Pelo regimento, aprovar a inscrição de candidatos a concurso para cargos docentes, ou seja, cargo inicial da carreira docente, cargo final da carreira docente, professor assistente ou professor titular. A quem compete essa aprovação de inscrição de candidatos? É atribuição de quem? Da diretoria do camp? Você estuda o regimento e sabe que nem existe isso. Existe sim o grupo administrativo do campus, com o presidente desse grupo, com o vice-presidente desse grupo, mas para aqueles campos universitários da Unesp que são considerados complexos. Então existe um grupo administrativo do campus, não existe diretoria de campus. Existe diretoria de uma faculdade, existe diretoria de um instituto, ou seja, numa unidade universitária da Unesp, que é uma faculdade ou um instituto, eu tenho o diretor e o vice-diretor, eu tenho a diretoria dos chefes de departamento, da congregação, do reitor, do conselho universitário. Olha que loucura, aprovar a inscrição de candidatos a concurso para cargos docentes. Os chefes de departamento vão aprovar essa inscrição se houver 5 departamentos numa faculdade da Unesp, que é uma unidade universitária. Os 5 chefes precisam aprovar a inscrição? Não dá, né, galera? Você sabe a resposta da questão, você está estudando, é a congregação. Olha aqui a fundamentação, inciso 16, aprovar a inscrição de candidatos a concursos para cargos docentes, competência da congregação, lá no artigo 40. E o artigo 106 consubstancia esse entendimento, porque nos ensina que a direção, a diretoria da unidade universitária
vai apreciar as inscrições. Ok, uma vez julgadas em ordem essas inscrições, as inscrições vão ser submetidas à aprovação da congregação. Então, quem é que aprova a inscrição de candidatos a concurso para cargos docentes? Congregação com dupla fundamentação no Regimento Geral da Unesp. Você acertaria outra questão. Olha aqui, a questão do Juliano, como estava na prova, inclusive prova objetiva, de 28 de setembro de 2025. Era a questão de número 20, sobre o Juliano, situação hipotética. Veja, a alternativa A, a resposta da questão, porque você estudou e depois assiste ao vídeo em que resolvemos esta questão. Beleza? Gostou do vídeo? Que tal? Legal? Merece um like ou não? Inscreva-se no canal, ative o sininho para mais vídeos como este aqui. Diversas as questões de provas anteriores que resolvemos neste vídeo. E desejo a você bons estudos e rumo à conquista da vaga. Valeu, galera! Valeu, turma!